Boa noite, muito boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar em Mateus 14, versículo 25, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Bem, eu vou ler para vocês um texto. Quando eu morava em Betim, eu fazia quase toda noite, eu desenvolvia um versículo e mandava para as pessoas em áudio. Naquele tempo, tem 17 anos que eu estou aqui. E isso aqui eu devo ter feito muito antes de vir para cá. Então, nós acabamos de ler que na quarta vigília da noite, Jesus veio caminhando por cima do mar. E, para nós, algo sobrenatural, fantástico, que causou aos discípulos pavor, ao ponto de gritarem. Para Jesus, um fato normal, isto é, da sua natureza divina. Quem criou o mar tem domínio sobre o mar. Olha, eu vou ler para vocês aqui Provérbios 8, 29 e 30. Lá em Provérbios está escrito assim: quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. É Jesus que era o arquiteto, não é? Então, claro que Jesus, além da natureza humana, ele tem a natureza divina, ele tem as duas naturezas, a divina e a humana. Mas seu domínio sobre a fúria do mar é uma amostra do que o homem seria capaz, não fosse a queda. O pecado obscureceu a capacidade do homem. O pecado obscureceu a capacidade do homem. Ainda assim, tolhido da sua capacidade criativa, Deus o capacita a construir um avião e pilotá-lo. Imaginaram? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, isto é, com seus atributos morais e com poder sobre a terra, animais, aves dos céus, etc., deu-lhe perspectivas animadoras no jardim do Éden. O homem nunca será Deus. O Senhor nos promoveu de criaturas a filhos amados. Pois bem, seremos sempre filhos, ainda que com o corpo glorificado, que nós vamos ter um corpo glorificado como o de Jesus Cristo. Um corpo que não morre mais, que não adoece, teremos um corpo assim. Nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não sabemos como será a nossa vida na eternidade. Uma coisa sabemos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso está escrito na Bíblia e toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não tem equívoco, não tem contradição, não tem erro.
Às vezes as pessoas dizem assim, porque foi traduzir, mas ficou o que a gente precisava de saber. Deus cuidou disso. Deus cuidou disso. Então a gente sabe que na Bíblia tem tudo que a gente precisa saber. Às vezes vivemos tempos difíceis por falta de conhecermos a palavra de Deus. Por isso, por falta de conhecimento, eu creio que é Amós que fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente precisa conhecer a verdade de Deus que está na sua palavra e que é para o nosso benefício, é para o nosso bem. Gente, eu queria fazer um comentáriozinho com vocês. Olha, alguns familiares, porque diz que Jesus fez poucos milagres em Cafarnaum por causa da incredulidade das pessoas de lá, né, onde ele morava. Então, alguns mais íntimos mesmo reclamam que eu estou falando muito devagar. Quando eu vou explicar um texto, quando eu leio o texto e vou falar dele aqui com vocês, é mais difícil, porque às vezes a gente sabe o que tem que falar, mas a palavra falta. Outro dia eu até li alguma coisa sobre isso, que após os 60 anos acontece isso, mas que não significa que é Alzheimer. É realmente por causa da idade. Tem pessoas, eu vi uma festa de aniversário da mãe de uma amiga, 103 anos, ela lúcida. Eu creio que depende de como a pessoa viveu, de como a pessoa se alimentou, ou a gente vai e volta, sabe por quê? Porque tem gente que alimentou tão mal, porque tem uma certa idade na infância, que é a idade mais importante para a alimentação. Tem menino que viveu uma vida tão difícil e depois torna-se ilustre. Deus é que faz isso, né? Pois é, gente, então assim, tenham paciência comigo, porque eu não sei falar de outra forma, eu não sei falar rapidamente, eu preciso pensar, porque eu sei o que eu vou falar, eu leio antes, e eu tenho um tempinho para pesquisar alguma coisa, mas às vezes falando a gente falta uma palavra, e aí você dá uma pensadinha, mas espero que eu esteja contribuindo, viu? Um abraço, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor.